Gente, muito boa noite. Acabou de terminar no Morumbi. São Paulo 2, Corinthians 0. Passamos aliviado nessa aí por enquanto, né? E vamos falar um pouquinho. Aqui não vai ser muito longo o vídeo, não, mas temos sim que comemorar muito essa vitória. Um jogo que toda a torcida estava desesperada. A situação ainda não é boa, tem muita coisa pra gente buscar no Campeonato Brasileiro ainda, né? Tem muita coisa para evoluir também, né? E tem muita coisa em questão de sorte. A sorte precisa voltar para a gente também, né? Quando a fase não é boa, você vê o último Oscar. Infelizmente, isso gerou até um silêncio no Morumbi. O Oscar sentiu uma dor nas costas de uma pancada e acabou saindo, é uma pena, né? Podia fazer a diferença ali pra gente, mas aí entrou o Alisson, entrou muito bem na partida. Ah, Antes do jogo, o Enzo Dias sentiu um desconforto estomacal, entrou o Wendel, que não tinha jogado nada até hoje no São Paulo, e hoje foi muito bem ali pelo lado esquerdo. Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? O São Paulo começou dando as ações da partida aí desde o primeiro minuto. O Corinthians pouco conseguiu jogar, acho que teve um lance só do Corinthians que ofereceu perigo, que o Rafael defendeu. O Rafael saiu muito bem em um passe que o Memphis tocou e o Romero chutou em cima do Rafael, né? É, e, e só isso, o resto só deu São Paulo, São Paulo triangulando bastante. Eu achei que o São Paulo ia perder muito com a saída do Oscar, com a entrada do Alisson, mas aí eu já vejo que é o contrário. Já vejo que é o contrário. Eu vejo que o São Paulo melhorou muito com a entrada do Alisson aí, né? Então, aí, eis que apareceu o Luciano, né? Hoje, algumas coisas ficaram provadas pra gente nesse jogo aí, né? Como, por exemplo, o Luciano não é meia, a gente sempre falou isso, o Luciano é segundo atacante, é ali, não é porque o Luciano fez 2 gols, mas é ali que o Luciano tem que jogar. Isso é nítido. E isso vai ser bom até para a evolução do próprio André Silva, viu? É, Outra coisa, o Ferrarese fez uma grande partida também. O Ferrarese não é lateral, o Ferrarese é zagueiro. Tudo bem, pela direita, mas é zagueiro. Então, assim, é cada jogador no seu quadrado. A gente tem um elenco curto, né? Muito por conta, eu acho que a diretoria, junto com o Zubeldia, planejou muito mal esse elenco de São Paulo. E hoje nós estamos pagando um pouquinho aí, né? Chegou agora o Tapia, que entrou na parte final do jogo, parece ser um pouco mais esperto do que o Dineno, por exemplo, né? O Dineno é centroavante fixo e o Tapia joga pelos lados, né? Mas me parece que ele vai trazer um pouco mais de volume para o time de São Paulo. Eu acho que vai dar muito bom para a gente isso daí, né? O São Paulo, tirando a chance do Corinthians, o São Paulo foi quase que perfeito no primeiro tempo, né? Foi um time combativo, foi um time vibrante, coisa que a gente não via nas outras rodadas. Foi um time que adiantava a marcação a todo momento. Foi um time que o Alisson, no segundo tempo, no final do jogo, virou para a torcida e pediu para comemorar. Então, ou seja, ontem teve uma conversa lá no CT, né? E toda vez que os caras vão conversar no CT, né, com a torcida organizada, alguma coisa acaba acontecendo. Foi assim no jogo contra o Palmeiras, há 2 anos atrás, no Allianz Parque, aí, São Paulo ganhou do Palmeiras no Allianz. É um jogo que o Palmeiras era muito favorito aí. E depois de uma conversa com os integrantes da Independente, agora de novo, né? Vamos ver, quinta-feira o São Paulo encara o Juventude. Quinta-feira o Tricolor pega o Juventude, né, lá em Caxias do Sul. Ainda é um jogo de 6 pontos, porque o Juventude tem 2 jogos a menos em relação ao São Paulo. Então, teoricamente, o São Paulo precisa da vitória, né? Mesmo com a vitória de hoje, o Luciano comandando o São Paulo na vitória sobre o Corinthians, né, a redenção de Luciano, que quase teve para sair, teve para ir para o Santos, teve para ir para o Cruzeiro, né? O próprio Crespo disse que vai ser duro até o final do ano e eu acho que vai ser isso, vai ser uma vitória aqui, uma derrota ali, um empate aqui. Então a gente precisa ter muita calma para poder avaliar esse time de São Paulo na mão do Crespo, mas a gente viu um pouquinho de nada de evolução contra o Bragantino e a gente viu uma outra evolução agora aqui. A gente viu uma outra evolução contra o. A gente viu uma outra evolução. Hoje sim. Aliás, uma das melhores partidas do São Paulo no ano foi hoje, sob o comando do Crespo. Então, devagar, ele vai implementando o seu sistema de filosofia. O Pablo Maia, que vinha jogando muito com o Zubeldia, mas teve lesões,
tá no banco. O Luan, que não era relacionado, tá sendo relacionado agora e tá ficando no banco, já com o Crespo. Então o Crespo tá entendendo algumas coisas, tá mudando algumas coisas, e uma coisa que eu notei muito importante, tudo isso, vocês viram o jeito do Crespo reclamar com o árbitro? A diferença daquele chilique que o Zubeldia dava, que toda hora ficava com o cartão vermelho aí, essa é a diferença do Crespo pro Zubeldia, é uma das diferenças, fora que hoje o Crespo entende muito mais de tática do que o Zubeldia. O caminho é duro, vamos jogo a jogo e lutar pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que temos duas Copas aí, Copa do Brasil ainda, e temos aí Copa Libertadores também que tá chegando aí, né? Então, pelo menos hoje a gente vai dormir feliz. O melhor da partida hoje foi o Luciano, não tinha como falar isso. A arbitragem do Daronco foi muito boa. Jogadores que foram muito bem também hoje. O Wendel foi muito bem. O Cedric ficou um pouco mais no primeiro tempo. No segundo tempo ele saiu mais. Foi muito bem também. Quem mais? Os zagueiros. A zaga do São Paulo foi muito bem hoje. O Alan Franco foi muito bem hoje. O Arboleda teve muita atenção também. O Ferrarese muito bem também ali. O André Silva não fez gol, mas ele foi muito importante para o Luciano. Ele atrapalhou ali na frente. Né? O Alisson entrou muito bem na partida. Então o São Paulo entrou totalmente ligado, ao contrário do adversário, que tá tudo bagunçado, e o Dorival foi xingado no Morumbi hoje, né? Por que será, né? Por que será, né? É isso, pessoal. Pelo menos nessa rodada a gente já não volta para a zona do rebaixamento mais, tá? Mas precisa ganhar quinta-feira do Juventude. A coisa ainda tá feia. A gente sabe que lá os caras pagam um mês de salário no São Paulo e ficou devendo 2. Isso pode atrapalhar os jogadores também, né? Quem gosta de trabalhar sem receber. Então, é isso. Vamos pelo menos dormir feliz, né? Beleza? Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui. A arbitragem do Daronco foi muito boa também. E eu queria agradecer as mais de 1000 visualizações do vídeo pré-jogo de ontem que eu fiz aqui. Vocês chegando junto aí. E vamos nessa. Nossa Senhora, que loucura, cara. E vai ser um ano difícil, mas vamos lá. Um abraço, rapaziada. Fique com Deus.